Olá, boa noite. Cineasta João Batista de Andrade pede demissão do Ministério da Cultura. É o terceiro ministro da pasta a sair do governo Temer. Joesley Batista presta depoimento à Polícia Federal dentro do inquérito que investiga o presidente Temer. No interrogatório, o empresário reiterou o conteúdo da delação premiada. E a revista Época traz uma entrevista com Joesley Batista. Na reportagem, o empresário afirma que o presidente Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Doleiro Lúcio Bolonha Funaro admite que era o operador de Caixa 2 do PMDB e afirma que Temer sabia do esquema de doações ilegais. Senador afastado Aécio Neves, do PSDB, pede ao STF para ter o pedido de prisão julgado pelo plenário da Corte e não pela primeira turma, composta por apenas 5 ministros. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Novo ensino médio. O que vai mudar? Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Quer ficar por dentro de tudo que rolou no Brasileirão? Então não perca o Mesa Redonda deste domingo. Confira de perto os lances e as polêmicas que agitaram a rodada, com os comentários especiais dos técnicos Fernando Diniz e Antônio Carlos Zago. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Presidente do Bragantino, Marco Chedi, é baleado em assalto na zona oeste de São Paulo. Ele foi operado e não corre risco de morte. Até agora, ninguém foi preso. Marco Chedi foi atingido por um tiro no lado esquerdo do pescoço durante um assalto na Avenida Doutor Arnaldo, na zona oeste da capital. O dirigente estava no carro com a namorada quando parou num semáforo na tarde de ontem. Em seguida, eles foram abordados por 2 homens que estavam numa moto. Segundo a polícia, os assaltantes chegaram a quebrar o vidro dianteiro do carro e pediram a carteira do presidente do clube. Chedi chegou a entregar o objeto, mas mesmo assim foi baleado. Os bandidos fugiram. O presidente do Bragantino está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Samaritano, em São Paulo, com um quadro de saúde estável. Em nota, a assessoria de imprensa do hospital afirma que ele não corre risco de morte. Na página oficial do clube, há a informação de que Chedi realizou um procedimento cirúrgico na noite de ontem, sendo que o projétil não pôde ser retirado.
Marcos Chedi é empresário do setor de transportes e foi vereador em Campinas entre 1988 a 1994. Depois exerceu o cargo de deputado federal de 1995 a 1999. Há anos ele se dedica ao clube da cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O envolvimento com o futebol vem de família. O pai dele, Nabi Abi Chedi, já falecido, foi presidente da Federação Paulista de Futebol e vice-presidente da CBF. Em carta enviada ao presidente Michel Temer, ministro interino da Cultura, João Batista de Andrade, pede demissão. João Batista de Andrade disse não ter interesse em continuar no Ministério da Cultura, cargo que ocupa desde a saída em maio de Roberto Freire do PPS. Freire deixou a pasta quando foram divulgadas as gravações do dono da JBS Friboi, Joesley Batista, com o presidente Michel Temer. Na carta, Andrade disse que está disposto a contribuir de forma proativa com a transição. Ao jornal Folha de São Paulo, Andrade afirmou que o corte de 43% do orçamento sofrido há 2 meses tornou o ministério inviável. A recente polêmica envolvendo a indicação da produtora Débora Ivanov para a presidência da Ancine também seria um dos motivos da demissão. Essa decisão de Andrade teria provocado o descontentamento de setores do PMDB. Andrade, que é do PPS, foi o terceiro a assumir o comando do Ministério da Cultura em pouco mais de 1 ano de governo Temer. O primeiro titular da pasta foi Marcelo Caleiro, que pediu demissão em novembro passado, ao afirmar que o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB, o pressionou para liberar uma obra no Centro Histórico de Salvador. E a senadora Marta Suplicy, do PMDB, foi convidada pela presidência da República para assumir o Ministério da Cultura, mas recusou. O convite foi feito antes do pedido de demissão do ministro interino João Batista Andrade. Marta Suplicy já ocupou o Ministério da Cultura entre 2012 e 2014 no governo Dilma Rousseff. Recentemente, a senadora foi citada em delação de Joesley Batista, dono da JBS Friboi. Ele afirmou que Marta recebeu uma série de doações ilegais, o que ela nega. Divulgados novos detalhes do depoimento do doleiro Lúcio Bolonha Funaro à Polícia Federal. Ele admitiu que era o operador de Caixa 2 para o PMDB e afirmou que o presidente Michel Temer sabia do esquema de doações ilegais. Lúcio Bolonha Funaro falou por mais de 4 horas. O depoimento foi na quarta-feira, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Aos investigadores, ele admitiu que era o operador do Caixa 2 do PMDB e afirmou que o presidente Temer tinha o pleno conhecimento dos pagamentos ilícitos feitos à legenda. De acordo com a revista Veja, Lúcio Funaro contou ainda que chegou a se encontrar pessoalmente com Temer para tratar de questões sobre o financiamento do partido. O nome de Funaro foi citado nas delações da Odebrecht. Doleiro é suspeito de ter intermediado um repasse de 4 milhões de reais de um total de 10 milhões da empreiteira para um grupo de políticos do PMDB próximos a Temer. Parte do dinheiro teria sido entregue por Funaro no escritório de advocacia de José Yunes, ex-assessor e amigo pessoal de Temer. Em nota, o Palácio do Planalto nega as acusações e diz que o presidente tinha conhecimento apenas de doações legais do PMDB. Temer foi presidente do partido de 2001 a 2016. Na audiência desta semana, Funaro negou que ele e os seus familiares tenham recebido recursos da JBS Friboi para que se mantivesse em silêncio. Disse que o dinheiro pago pelos irmãos Batista é referente a 3 contratos legais mantidos com a JBS para prestação de serviços em operações de mercado. A irmã do doleiro, Roberta Funaro, que chegou a ser presa na Operação Patnos da Polícia Federal, foi flagrada recebendo uma mala com 400 mil reais em dinheiro. De acordo com Lúcio Funaro, o montante também é parte de pagamentos lícitos feitos pela JBS. Mas, segundo as investigações, a quantia é propina para comprar o silêncio do doleiro na cadeia. A Polícia Federal, Funaro disse também que o ex-articulador político de Temer, o ex-ministro Gedel Vieira, do PMDB, o sondou para que ele não se tornasse delator. De acordo com Lúcio Funaro, Gedel, um dos principais aliados do presidente, teria ligado várias vezes para a mulher dele em busca de informações sobre os próximos passos do doleiro.
A possível delação de Funaro é vista com receio pelo Ministério Público Federal. Isso porque, na época do mensalão petista, ele já tinha feito um acordo com a Justiça para tentar se livrar de algumas punições, mas ele não cumpriu o combinado e voltou a cometer atos ilícitos. Funaro está preso na Papuda, em Brasília, há quase um ano. Além do possível acordo de Funaro, o mundo político e empresarial se prepara para uma nova safra de delações. Pelo menos outras 13 estão no radar dos investigadores da Lava Jato. Para os próximos dias, está prevista a colaboração com a Justiça do ex-ministro Antônio Palocci do PT, que pode incriminar o setor financeiro e agentes políticos como o ex-presidente Lula. Reportagens dão conta que, devido à possível delação de Palocci, alguns bancos já procuraram o Ministério Público para assumir seus crimes. Outro na fila da delação é Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, o homem da bala. Suplente de deputado federal, ele foi flagrado recebendo o dinheiro da JBS Friboi. A delação deve acirrar os ânimos na política brasileira, já que ele era tido como um dos assessores mais próximos de Temer. A expectativa é pela revelação do destino final dos R$500 mil apreendidos com Rocha Loures. E outra delação que pode ser homologada em breve pela Justiça é do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também do PMDB. Preso desde o ano passado no Paraná, Cunha trocou de advogado mais de uma vez e sinalizou que pode fechar acordo com o Ministério Público Federal. Cunha pertencia ao mesmo grupo do PMDB de Temer na Câmara. E Joesley Batista prestou depoimento nesta manhã à Polícia Federal em Brasília, no inquérito que investiga o presidente Michel Temer e o ex-assessor da presidência, o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Ele reafirmou o que disse em delação premiada. O empresário que voltou ao Brasil no início desta semana confirmou aos policiais federais as informações que já tinha revelado aos procuradores do Ministério Público Federal em abril, quando ele, o irmão Wesley Batista e outros executivos do Grupo JF assinaram um acordo de delação premiada. No dia 7 de março, Joesley gravou uma conversa que teve com o presidente Michel Temer no porão do Palácio do Jaburu. O encontro aconteceu tarde da noite e fora da agenda oficial. Na gravação entregue à Procuradoria-Geral da República, o presidente ouve Joesley assumir crimes, como o suborno de agentes públicos. Segundo a interpretação dos investigadores, com a frase "tem que manter isso, viu?", Temer teria concordado com o pagamento de uma espécie de mesada para garantir o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, e do doleiro Lúcio Funaro. Na delação, o empresário afirmou que acertou o pagamento de R$500 mil com o ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, suplente de deputado pelo PMDB. A suspeita é de que parte do dinheiro seria destinada ao presidente. O suborno seria a primeira parcela de um total de R$480 milhões a serem pagos ao longo de 20 anos, conforme as empresas do grupo JBS fossem favorecidas pelo governo. Rocha Loures era homem de confiança de Temer e teria intermediado o negócio. Ele foi flagrado em gravações feitas pela Polícia Federal, recebendo o dinheiro da propina em uma mala, entregue pelo ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi. Loures devolveu o dinheiro. Ele está preso e permaneceu calado no primeiro depoimento. A Polícia Federal tem até segunda-feira para concluir o inquérito que investiga o presidente e o ex-assessor dele pelos crimes de organização criminosa, obstrução à justiça e corrupção passiva. Depois disso, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que isso ocorra nos próximos dias. Para que Temer seja julgado pelo STF, a Constituição estabelece que primeiro a Câmara dos Deputados deve autorizar a abertura do processo. O Planalto diz ter os 172 votos necessários para barrar a denúncia, mas teme que fatos novos ameacem esse cenário. Por isso tem pressa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, aliado de Temer, afirmou que pode, inclusive, adiar o recesso parlamentar de julho por causa da votação. Segundo o jornal Folha de São Paulo, para tentar impedir que Temer ganhe fôlego no Congresso, o procurador Rodrigo Janot estuda entregar ao STF um segundo pedido de ação penal contra o presidente antes mesmo da Câmara votar a denúncia inicial. Hoje, o presidente Temer teve agenda fechada. Ontem, ele se encontrou com o
ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, e com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, no Palácio do Jaburu. A reunião não estava na agenda oficial. Veloso afirmou que é amigo de Temer há décadas e que às vezes atua como conselheiro jurídico informal do presidente. Na segunda, Temer embarca para a Rússia. O objetivo da viagem é atrair investimentos ao Brasil nas áreas de energia, portos e ferrovias e no fundo da Amazônia. Rodrigo Maia vai assumir interinamente a presidência enquanto Temer estiver fora do país. A revista Época dessa semana traz uma entrevista exclusiva com Joesley Batista, dono da JBS Friboi. Na entrevista que estampa a capa da publicação, o empresário diz que o presidente Michel Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Joesley afirma que teve vários encontros com Temer antes e depois dele ocupar a presidência da República. Segundo Joesley, o presidente da República sempre pedia favores em dinheiro e solicitou inclusive dinheiro para pagar uma campanha de imagem para ele no período do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O dono da JBS Friboi afirmou também que Temer sempre foi o superior hierárquico do ex-deputado Eduardo Cunha, sempre falando em nome de Temer nos encontros que ele, Joesley, tinha com o ex-presidente da Câmara, condenado pela Lava Jato. Em um dos trechos, o empresário declarou que era constantemente achacado por Eduardo Cunha, que o ameaçava de abrir uma CPI para investigar as empresas do grupo JBS. Joesley ainda revelou que o ex-ministro Gedel Vieira Lima era um mensageiro de Eduardo Cunha, que o mantinha informado sobre as intenções do condenado na Lava Jato de fazer ou não acordo de delação premiada que o envolvesse. Gedel, segundo o empresário, fazia inclusive a ponte entre Michel Temer e Eduardo Cunha na cadeia. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer ainda não chegou ao Supremo Tribunal Federal. Mas a Câmara dos Deputados, que receberá o processo para decidir se autoriza ou não o Supremo a abrir uma ação penal contra o presidente da República, já decidiu o que fazer. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, prometeu a Michel Temer uma tramitação rápida. Não importa o teor da denúncia, o Planalto e seus aliados organizam um enterro relâmpago para a peça. Para desassossego de Michel Temer, o procurador-geral Rodrigo Janot adiou a apresentação de sua denúncia para a última semana do mês. Se o Brasil fosse um país lógico, os deputados não se atreveriam a arquivar as acusações de corrupção, obstrução de justiça e formação de organização criminosa. Não há lógica em sonegar ao país a oportunidade de conhecer o veredito do Supremo Tribunal Federal sobre a reputação do presidente da República. Costuma-se dizer que o brasileiro não tem memória, mas num país em que o TSE e a Câmara enterram escândalos vivos, o que falta às autoridades não é memória, mas é um mínimo de curiosidade. Boa noite. O senador afastado Aécio Neves, do PSDB, solicitou hoje ao Supremo Tribunal Federal para ter o pedido de prisão julgado pelo plenário da Corte e não pela primeira turma, composta por 5 ministros. O ofício foi enviado pelos advogados de Aécio Neves ao ministro Marco Aurélio Mello, que é o relator do inquérito envolvendo o tucano no Supremo Tribunal Federal. Segundo a defesa do senador afastado, a prisão de um parlamentar no exercício do mandato é uma decisão muito grave para ser tomada apenas por um grupo de ministros. A defesa solicita que o pedido do Procurador-Geral da República seja remetido ao plenário da Corte, sendo julgado pela totalidade do órgão. A primeira turma é a mesma que nesta semana negou por 3-2 o pedido de liberdade para Andréia Neves, irmã do senador, detida no mesmo inquérito que envolve o tucano. A prisão e o afastamento de Aécio Neves foram pedidos, segundo a PGR, para evitar que o tucano atrapalhe as investigações da Lava Jato. Em delação premiada, o empresário Joesley Batista, um dos donos do frigorífico JBS Friboi, entregou uma gravação na qual o senador e presidente afastado do PSDB pede R$2 milhões para supostamente pagar a defesa dele na Lava Jato. Nas gravações, Aécio também é flagrado falando em estratégias para deter o avanço da operação e anistiar políticos acusados de receberem caixa 2 de campanha. Aécio Neves já foi denunciado pela Procuradoria ao Supremo pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça.
Vamos mudar um pouco de assunto, porque neste domingo acontece aqui na Paulista a tradicional Parada do Orgulho LGBT. A avenida será bloqueada a partir das 8 horas da manhã. De acordo com a SP Tours, este é o segundo evento mais importante da cidade, só perde para a Fórmula 1. 44% dos frequentadores são turistas. Esta é a 21ª edição do evento, que este ano terá o seguinte tema: independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei. Todas e todos por um Estado laico. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece das 10 da manhã às 6 horas da tarde. A concentração será em frente ao MASP e o término no Vale do Anhangabaú, onde será realizado o show de encerramento a partir das 7 da noite. Este ano, a parada contará com 19 trios elétricos que ficarão entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação. O primeiro trio tem saída marcada para 1 da tarde. Daniela Mercury e Anitta são as grandes atrações de 2017. E na semana de eventos da comunidade LGBT em São Paulo, vamos contar a história de Ana Carolina Franzato, que trabalha há mais de 6 anos na CET. Ela se tornou a primeira funcionária trans da empresa. O uniforme não ajuda em nada, mas vaidosa, a agente de trânsito faz questão da maquiagem, mesmo que leve, dos brincos e capricha nas unhas decoradas. 1 ano atrás, era bem diferente. Ana Carolina era o agente Franzato da CET. Com 10 anos eu quis mudar de nome, só que a minha família não aceitou, né? Aí depois eu me conformei com a situação e casei, tive 3 filhas, né? E sempre tive uma vida como homem, mas sabendo que eu era diferente. Só aos 52 anos de idade, ela conseguiu vencer o medo do preconceito e procurou ajuda médica para iniciar a transição. Cada dia que passa, meu organismo fica mais quente, quente, quente. E ao ponto, todos os exames constataram que o meu organismo estava feminino. Contar para a família nem foi o problema. O grande receio da Ana era o de não ser aceita no ambiente de trabalho majoritariamente masculino. 6 meses depois de começar o tratamento com os hormônios, ela criou coragem e foi falar com o chefe. Eu tive uma reunião com o gerente, com o chefe de departamento e a companhia me propôs, né, dar um maior apoio nesse caso. Eles te apoiaram? Apoiaram 100% e me apoiam até hoje 100%. Né? Em setembro do ano passado, foi registrada na companhia com o nome social. Com o apoio dos colegas, tudo ficou mais tranquilo. E na fiscalização na rua, os motoristas não estranham. Passa assim, muito bem batido, né? Passa de uma forma, todos me chamam de senhora na rua. Agora a Ana se prepara para a cirurgia de adequação de sexo, prevista ainda para este ano. E também pretende acionar a justiça para que o nome social conquistado seja também o da identidade civil e que conste de todos os documentos dela, o de Ana Carolina Franzato. Até hoje nunca tive problemas. E se sente mais feliz também? Ah, 1000%. Isso não tem nem dúvida. O governo Trump anunciou hoje a revisão do acordo de reaproximação com Cuba, feito pela gestão de Barack Obama. No anúncio feito em Miami, o principal reduto cubano nos Estados Unidos, Trump afirmou que vai cancelar parte do acordo feito por Obama em 2014. Sem dar muitos detalhes, Trump anunciou que reforçará o embargo contra Havana, fará novas restrições a viagens de americanos para Cuba e irá proibir os negócios entre empresas americanas e estatais cubanas. Morreu aos 87 anos o ex-primeiro-ministro alemão Helmut Kohl. Kohl era considerado o grande responsável pelas negociações que levaram à queda do Muro de Berlim em 1989 e à reunificação da Alemanha, dividida após a Segunda Guerra Mundial. Foi também um dos principais responsáveis pela introdução da moeda única na Europa. Ele iniciou a carreira política em 1976 como chefe da oposição alemã e chegou ao governo em 1982. Com 4 mandatos consecutivos até 1998, Kohl deteve
detém o recorde de longevidade como chanceler alemão no pós-guerra. Ele também era considerado um mentor político de Angela Merkel, que foi ministra na gestão dele por 2 vezes. Helmut Kohl se afastou oficialmente da vida pública em 2002. Ele morreu em casa. A prévia do Produto Interno Bruto indica uma retomada da atividade econômica. Puxado pela recuperação da indústria, do comércio e do setor de serviços, o Brasil cresceu 0,28% em abril, na comparação com o mês de março. O número faz parte do Índice de Atividade Econômica medido pelo Banco Central. A Receita Federal começou a pagar hoje o primeiro lote de restituição do imposto de renda deste ano. Ele vai incluir ainda restituições residuais de 2008 a 2016. No total, 3 bilhões de reais serão disponibilizados. Para saber se você teve a declaração liberada, deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone 146. E a semana vai terminando com tempo firme em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. Então vamos ver como fica o tempo no final de semana com Mariana Armentano. O fim de semana promete tempo firme com muito sol e céu azul em todas as regiões do estado, inclusive aqui na capital. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 12 graus e máxima amanhã à tarde de 25 graus, com muito sol aqui na capital. Aí no domingo a máxima prevista é também de 25 graus, ainda sem nenhuma gota de chuva, mas na segunda-feira já pode voltar a chover por aqui e a máxima vai ficar em torno dos 24 graus. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana e fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até segunda. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora, Todo Seu.